Retrocesso social, acesso à justiça e democracia. Esse é o tema que procuraremos desenvolver. Vejam bem, a discussão sobre o conceito de Estado Constitucional Democrático na atualidade envolve o problema da efetivação dos direitos sociais, né? Então esse é um debate constante que se objetiva buscar respostas, né, no sentido de se saber se é ou não possível falar em democracia num Estado supostamente democrático, né, caso nele as pessoas sintam falta de segurança, né, no sentido amplo, incluído aí os direitos existenciais, né. E nesse sentido amplo, a ideia de que a sociedade necessita de, pelo menos, né, uma segurança média, a sociedade em geral, né, que vai além de um evidente e muitas vezes negado mínimo existencial, né, negado em muitos países a grande parte da sua população, né. E o ideal da vida humana é uma segurança máxima, né, que significa, portanto, a efetividade dos direitos sociais, né, como moradia, renda digna, né, e que permita a sobrevivência, educação de qualidade, né, e saúde, né. Tudo isso é concedido como direitos pelo Estado, né, e tudo em consonância, portanto, com o que está escrito na Constituição, né, desses países supostamente democráticos no chamado mundo moderno, né? Então essa segurança que buscamos, segurança, pelo menos uma segurança média, vai se relacionar com o princípio da efetividade, da denominada dignidade da pessoa humana, né? Sempre no sentido de que devemos ultrapassar a barreira do mínimo existencial. O mínimo existencial é muito pouco, não é? Ainda que para muita gente que infelizmente nem esse mínimo tem, né, em muitos países. Assim, portanto, partindo da suposição de que nos ordenamentos supostamente democráticos, né, está no sistema, seja explícita ou seja implicitamente, o princípio da proibição de retrocesso social, né, e significa que em matéria de direitos sociais, né, o lema, o objetivo, né, ao menos em regra, deve ser o avanço, né, e não a retrocessão. O problema é que são perceptíveis, são frequentes os exemplos, né, recentes, de algum tempo para cá, principalmente dos anos 90 para cá, de retrocesso social em muitos estados, né, e qualificamos como democráticos, né? Então aqui eu quero colocar o seguinte problema, né? Se num Estado supostamente constitucional democrático, nós temos como certo, até por isso mesmo, que seja uma suposta democracia, que exista um princípio de proibição de retrocesso social, seja explícito ou seja implicitamente, em caso de sua violação, é possível recorrer ao judiciário em busca da sua efetividade, né? E se a resposta a essa pergunta for negativa, né, nós podemos dizer que este suposto Estado é garantidor de acesso à justiça, né, e que deve efetivamente ser qualificado como uma democracia? Vamos então tentar responder essas questões. Primeiro ponto de fundamentação dessa nossa exposição tem em conta o desafio da efetivação desses direitos sociais, né? Essa é talvez a marca básica, a marca principal do denominado constitucionalismo, né, com a inserção nas constituições, né, dos direitos sociais como direitos fundamentais, porque antes a preocupação era com os direitos fundamentais ligados à liberdade, à proteção à propriedade privada,
essas coisas, né? Então, com o avanço da situação política, né, especialmente nas questões de pós-guerra, inclusive já em 1917, curiosamente surge no México, né, Constituição de 1917, uma regulação posta na Constituição contra esses direitos, né, naturalmente com a maior ênfase nas questões trabalhistas e de seguridade social, né, e apesar, portanto, desse precedente histórico de 1917 no México, a maior fama ficou com a Constituição de Weimar, de 1919, né, que, portanto, completou 100 anos o ano passado, né, e a do México 100 anos em 1917, 2 anos antes, né. Então, esses são os dois grandes referenciais normativos constitucionais, né. Muito bem. O problema aqui é que há uma constante discussão sobre a efetividade desses direitos, né? E o que se percebe é que existe uma tendência, né, dentro do contexto econômico, né, entre a regulação formal e a realidade fática, né, em termos, portanto, da efetividade desses direitos, né? E, lastimavelmente, principalmente nos países mais pobres, né, isso não acontece, mas o que é de se lastimar, não é o fato desses direitos não serem efetivados, principalmente nos países que aqui nós estamos denominando de países socialmente periféricos, não é? E esses países socialmente periféricos seriam aqueles que, ainda que economicamente centrais, porque tem uma forte economia, está dentro daqueles países, entre os 10 países, por exemplo, mais ricos do mundo, mas que, do ponto de vista social, é um desastre, não é, em relação à efetividade desses direitos. Em termos continentais, não é, portanto, isso tem sucedido muito, sobretudo na América Latina, não é? Então, esse é um problema muitas vezes localizado, né, apesar de no mundo inteiro termos problema quanto a isso. Bom, então, vejamos agora o problema da retrocessão dos direitos sociais, né, e o princípio da proibição de retrocesso social, né. Como já adiantei um pouco, não são poucos os países em que é imenso esse déficit de efetividade de direitos sociais, né? E, infelizmente, o que se observa é que quando se consegue avançar um pouco, né, nesse ponto, né, não faltam exemplos constantes, né, de retrocessos sociais, né, de direitos sociais, né? Como as questões recentes, por exemplo, de reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, todas elas em detrimento dos direitos dos trabalhadores e dos direitos dos segurados, né? Nada que avance no sentido de melhorar, né, essas conquistas, muitas delas, né, que só foram conseguidas com muita luta, né? Muita luta. Então, não há dúvida de que este tipo de postura faz surgir uma discussão no âmbito do direito, né? De modo que existem posições sustentando que a retrocessão de direitos sociais, ao menos em regra, não tem base constitucional, né? E, portanto, que não é juridicamente possível se falar nisso, né? Mas o fato é que o princípio da proibição de retrocesso social, né, tem por base, né, surge com a denominada teoria da irreversibilidade, né? Ela começa lá na Alemanha, né? Um dos autores mais importantes que expressou essa teoria é Konrad Hess, né? E sustentando que quando você adquire certos direitos, né, nesse espaço, eles devem ser mantidos, né? Então, se reverte, se regride nesse ponto,
né? Isso seria inconstitucional. Né, esse é a ideia do princípio da irreversibilidade, né? Assim também afirma Gomes Candotilho, né, de que esse núcleo essencial desses direitos que já foram realizados, né, direitos sociais já realizados e efetivados, né, através de leis, essa coisa mais, não deve retroceder, né, sob pena de inconstitucionalidade, né. Muito bem. Mas o fato é que é uma oposição muito séria, como já foi adiantado um pouco, à efetivação destes direitos sociais no âmbito judicial, né. Essas doutrinas não negam esses direitos, não é? Mas sempre dentro do contexto de tê-los como programa, né? De que nem todo direito é direito, ou seja, como se fosse um faz de conta, né? Um programa, uma declaração e por aí vamos, né? Então, essas correntes se negam a reconhecer isso como direitos, né? Dizem que são direitos que dependem de uma regulação, depende do legislador e depende, portanto, também de uma execução do administrador precedida de lei. Enquanto isso não acontecer, na verdade, não são direitos, né? Essa é a tese principal. Estou aqui falando dos direitos sociais em geral, porque a tese central aqui a ser esclarecida da não regressividade exige essa explicação prévia, não é? Porque tudo está interrelacionado. Essas doutrinas, não é? Elas têm uma matriz econômica, né, apoiada por argumentos jurídicos, né? Então as duas coisas vêm associadas, né? Vêm associadas, né? Primeira coisa é dizer, portanto, que isso não é um direito subjetivo, que esse é um tema da legislação, um tema da administração, não é um tema da jurisdição. É um tema de política pública, é um tema de orçamento, não é um tema de justiça, né? E, portanto, se houver uma demanda quanto a isso, o juiz não deve admitir, extingue-se o processo sem exame do mérito e por aí vamos, aplicando, portanto, né, a forma para tentar afastar direitos que são constitucionalmente garantidos, né? Então, a primeira corrente é a chamada corrente ou teoria consequencialista do direito, né? A expressão consequencialista aí, né, podia ser aplicada no sentido bem abrangente, mas o que se vê na prática é uma concepção consequencialista estrita do ponto de vista econômico, e econômico sempre dentro do contexto de defender os interesses do mercado, não é? Por isso que eu não vejo nenhuma diferença a respeito dessa teoria, não é? E a chamada teoria ou doutrina da análise econômica do direito, que é aplicada ou desenvolvida por economistas liberais, né? E assim também por juristas liberais, né? A base lá é a chamada Escola de Chicago, né? E o que se sustenta aqui, né, em resumo, é que o juiz, ao proferir suas decisões, ele deve, portanto, ter em consideração, né, também a economia, né, ou aplicar o método econômico a uma decisão jurídica, né, de maneira que tem que encontrar os fundamentos, né, a fim de que haja uma prevalência do econômico sobre o jurídico, do aspecto prático da decisão em termos de consequência e dos impactos, portanto, nesta área. Então, no que toca, portanto, aos direitos sociais, porque essa corrente também examina questões privadas, não é? Elas orientam que todo direito tem um custo, não é? De modo que não adianta conceder direitos se não existem os meios econômicos para garanti-los, não é? Por isso que aí a gente vê expressões como os direitos não nascem árvores, né? Não existe almoço grátis, né? Legislação rigorosa em matéria de responsabilidade fiscal, e que não se deve gastar mais do que se arrecada, sob pena de responsabilidade do gestor, né? A ideia de considerar o orçamento como algo fechado, portanto, e por aí vai, né?
E no aspecto jurídico, a doutrina da chamada reserva do possível, né, que nada mais é do que ter em conta esse possível com justamente os elementos de conotação econômica, os meios econômicos. Logo, não, só se pode fazer aquilo que é economicamente possível. Né? Mas como percebeu Andreas Krell, né, essa teoria ela surge também na Alemanha, mas voltada a uma questão com outra ideia, né? Com a ideia de que a reserva do possível se associa à ideia de igualdade, de maneira que dentro da sociedade deve ser encontrado opções, digamos assim, equânimes para se fazer respeitar aí a isonomia, de maneira que não se pode conceder recursos que são poucos a quem deles não precisa. Né? Mas no Brasil isso se amplia, né, de maneira que reserva do possível vale praticamente para tudo. Né? A única exceção que se abre é aquele tal do mínimo existencial que também acaba falhando. Não é? De maneira que aqui é uma certa distorção dessa concepção posta pelo Tribunal Constitucional alemão. Não é? Então, essas são as concepções. Né? E também nesse sentido, já entrando um pouco na questão do nosso tema, existe também uma oposição ao princípio da proibição de retrocesso social, também inclusive no âmbito judicial. Não é? Nega-se o princípio como algo dentro do sistema, não é? E também aqui, ademais disso, se entende que essa matéria não é passível também de exame judicial. Né? Então vejam bem, a narrativa que eu já apresentei antes, né, serve também, com mais forte razão, para explicar a questão da oposição ao retrocesso social. Óbvio, né? Se eu entendo que os direitos sociais não são propriamente direitos, enquanto não estiverem regulados e tiver verba orçamentária e por aí vai, é lógico que também, com mais forte razão, não há que se falar, em princípio, do retrocesso social. Né? Mas existe outro argumento de que a questão do retrocesso social está no plano da omissão legislativa. Né? E essa questão da opção legislativa também é um problema de opção que não pode ser questionada, né, judicialmente. Mas é um argumento que talvez seja o principal, também de oposição ao princípio do retrocesso social, que é o de que existe uma liberdade de conformação do legislador, né, e de revisibilidade de opção legislativa, principalmente em casos de alternância do poder. De maneira que, sem essas possibilidades, né, de o legislador optar por soluções novas, principalmente quando o governante é novo em relação ao anterior, mas não exclusivamente, né, estaria atingido, portanto, o princípio democrático. Né? Porque o novo governo não poderia governar. Né? Então, o que se vê também de outro lado é que a maior parte da doutrina que cede para reconhecer esse princípio, né, ela condiciona a sua incidência a fatores econômicos. Volta a sair, portanto, a questão da economia, né, como obstáculo à implementação de direitos sociais, aqui já na particularidade da questão de não permitir retrocesso, não é? Ao que já foi antes conquistado. Né? Vamos então fazer a nossa análise crítica a essas doutrinas. Primeiramente, com relação à efetividade dos direitos sociais, não é? Reconhecê-los como direitos, inclusive a sua defesa no âmbito judicial. Né? Em verdade, isso é uma questão
de estrutura, né? Do ponto de vista econômico, social, político e juridicamente, do mundo inteiro, não é? Do mundo inteiro, né? Sistema, vamos chamar isso de sistema, né? E que tudo isso é posto de forma profundamente injusta, né? Seja do ponto de vista global, seja no âmbito interno dos estados, né? De maneira que, em alguns mais, em alguns menos, o que se vê é injustiça social. Isso não é de hoje, isso é fato histórico, não é? Então, isso é feito e pensado por quem manda, que são os mais ricos ou muito ricos, né? Que visam atender aos interesses, né, desse ser invisível, que nós convencionamos chamar de mercado, né? E, portanto, essa gente que manda e que determina as políticas locais, né? Então, existe toda uma estrutura privilegiadora dos mais ricos, né? Em detrimento dos interesses dos pobres ou excluídos, né? E sempre foi assim, né? De maneira que não é exagero dizer que a história da humanidade é a história da injustiça, não é? Sempre assim, em alguns lugares mais e outros menos, né? Então, se considerar a questão do ponto de vista global, não é? A miséria, portanto, é muito profunda, não é? Mas, de todo modo, não se pode perder de vista que internamente existe muita miséria em muitos países, inclusive alguns considerados ricos ou até muito ricos, e países com razoáveis padrões de razoabilidade de condição econômica, não é? E que, portanto, poderia muito bem estar mais avançado nessa questão dos direitos sociais. Bom, aqui, nesse sentido, seria importante lembrar que essas diferenças são perceptíveis, por exemplo, se você tem como comparar em matéria de direitos sociais a Europa com os Estados Unidos. São visões diferentes, né? Mas o fato é que na própria Europa eles não estão preocupados com essa questão, por exemplo, da pobreza e da miséria em função, por exemplo, dos refugiados, dos imigrantes, né? Que são tratados como refugos, né? Refugos humanos, como foi denunciado por Zygmunt Bauman, né? Então, portanto, nós temos aqui vários dados, né, em que há uma disparidade muito grande, né? E essa disparidade entre desigualdade social e econômica, considerando os muito ricos e os muito pobres da renda do mundo, né, em relação às populações. Mas nós que estamos situados na América Latina, nossa situação, eu diria que é deprimente, porque o nosso continente tem padrões de pobreza e de miséria, né, que são afrontosos, né, quando se faz uma análise, portanto, no contexto da relação renda e desigualdade socioeconômica, né. É a região, portanto, com maior desigualdade de renda, né, do planeta, né. E o Brasil, infelizmente, dá uma contribuição muito grande a esse triste e deplorável quadro social, né, nesse contexto latino-americano, porque ele é o quarto país mais desigual da América Latina, né? E é triste constatar, né, que um país como o Brasil, né, ocupando a posição desonrosa no mundo, né, com um índice de desenvolvimento humano em 79º lugar, né, enquanto no plano econômico, esse é o problema. Enquanto no plano econômico, apesar das quedas contínuas de crescimento por algum tempo, né, de algum tempo para cá, em que o Brasil sempre esteve por muito tempo em 7º lugar, mesmo assim hoje ocupa o 9º lugar. Então, como é que pode se aceitar um país ter um índice de econômico, de crescimento econômico em 9º lugar no mundo, não é? E índice de desenvolvimento humano está em 79º lugar, não é?
E isso é constante e é algo praticamente crônico, não é, em nosso país, né? Então, não é de estranhar, portanto, que haja todo esse arcabouço teórico desses discursos econômicos, jurídicos, né, que infelizmente estão postos em defesa da permanência deste status quo crônico, como eu disse, né, como eu demonstrarei adiante, né. Então, essa teoria consequencialista do direito, ou a teoria econômica do direito, né, podemos colocar as duas aí juntas. O problema delas é que só olha um lado, só olha um interesse, né? Quem paga e quanto vai pagar, não é? Numa posição, portanto, em que se tem em conta uma decisão judicial, eles tratam apenas da questão econômica, não é? Então, a questão se tem em conta um direito social, né? O detalhe aí é como é que esse alguém que pode e deve pagar, né, e não quer fazê-lo, e do outro lado dos direitos sociais, não se examina também a questão também na perspectiva econômica, porque o social não é só o social também tem impactos econômicos, não é? Então, é preciso observar, por exemplo, em questão de saúde, as vantagens econômicas, não é? Do crescimento social para a sociedade como um todo, não é? Primeiro de tudo, não é? Essa teoria, portanto, você vê que ela tem um vício de origem, né? Ele quer convencer o juiz a examinar um problema jurídico sobre uma ótica econômica, que é a ótica do mercado, mas não olha, não é, os outros aspectos, não é? Então, o problema é que os direitos sociais realmente têm custos elevados, ninguém pode negar, mas esses grandes investidores, esses são muito ricos, por isso que eles são grandes investidores, não estão dispostos a pagar a conta com os impostos necessários a atender e pagar essa enorme e crônica dívida social, não é, que temos em muitos países, especialmente no Brasil, não é? Então, esse é o dilema, não é? Esse é o problema. Quando você olha uma causa, por exemplo, que envolve saúde, não é? Que envolve saúde, e que só quer olhar o custo do medicamento, o custo do tratamento, essas coisas, não olha o outro lado, né? De que se a pessoa é curada, não é? E recupera a sua saúde, ele vai trabalhar mais tempo, não é? Portanto, vai dar mais renda para o país, não é? Isso tem custo, não é? Tem a questão dos familiares, né? Se a pessoa morre, não é? Tem os custos de funeral, não é? Tem os custos das pensões, não é? E essas coisas mais, né? Dos seguros previdenciários, tudo isso tem custo, né? E isso não é pesado, não é? E essas teorias, elas não querem nem de longe pensar no custo, não é? Da dor e do sofrimento que essas pessoas sofrem, né? Porque uma vida não tem preço, não é? Uma vida não tem preço. Então, esse é o problema, não é? Não é uma questão, portanto, de falta de dinheiro, não é? É uma questão de saber onde vai se aplicar o dinheiro, não é? E se o dinheiro falta, não é? É uma questão de reforma tributária para exigir, não é? De quem pode pagar, né, para que possa pagar um pouco mais de tributo para que as coisas funcionem com um mínimo de razoabilidade dentro de um país, particularmente como o Brasil, não é? Então, a questão aqui agora é a seguinte: nós estamos tratando de um direito fundamental, né? Então, se é um direito fundamental, né, evidentemente que se esse direito é negado pela legislação e pela administração, é óbvio que esse direito é passível de controle judicial. Nós estamos tratando de leis, não é? O orçamento é uma lei, para início de conversa, não é? Então, se o orçamento não respeita a Constituição, não é? Como toda e qualquer lei, não é? Ela deve ser controlada pelo Poder Judiciário, não é? Deve ser controlada pelo Poder Judiciário.
Então não adianta esse tipo de expressão que direito não nasce em árvore. Todo mundo sabe que direito não nasce em árvore, não é? Que não existe almoço grátis, que tudo tem um custo, não é? E isso é tudo muito óbvio, todo mundo sabe disso. O que essas concepções teóricas têm que dizer, né, e não dizem, né, porque é conveniente não dizer, é que, não é, existe sim possibilidades de um país que é nona economia do mundo, não é, pagar, ainda que gradativamente, a dívida social que tem com os pobres e miseráveis excluídos do seu país. Né? E isso não se quer fazer, né? Mesmo com o dinheiro que se tem. Né? E se esse dinheiro não é suficiente, que se tribute, né, aqueles que sempre ganham, né, e não pagam os tributos que deviam pagar, né, para que esses direitos pudessem ser implementados. Né? Essa é, em verdade, né, esse é, na verdade, o X, né, a questão central. Né? Sobre reserva do possível, a questão é basicamente a mesma, a tese é inadequada, não é? E, portanto, aqui também a tese não se sustenta, não é? Então, preciso levar em conta aqui a questão de quem que realmente manda. Quem manda nem sempre está no governo. Não é? Há uma obra de João Ebaldo Ribeiro, não é, que não é de literatura comum, não é, mas de ciência política, em que ele diz que, com muita propriedade, quem se beneficia mais é quem está mandando, não é? Qualquer que seja a razão para isso. E mesmo que quem esteja mandando não exerça posição alguma na estrutura formal do Estado. Então é esse conluio entre os muito ricos, não é, que financiam as campanhas dos políticos, essa aliança que também envolve a mídia, e faz com que as coisas permaneçam como estão, né, e todo esse discurso econômico e jurídico serve também a esse tipo de política. Né? Então essa que é a realidade. Então, em relação à questão particular, não é, do princípio da proibição de retrocesso social, a crítica é a mesma, não é? Não faz nenhum sentido, além do que já foi dito, dizer, não é, que existe uma conformação do legislador, o seu poder de revisibilidade, de opção legislativa, né, especialmente em caso de alternância do poder. Tudo isso é correto, tudo isso é justo, ninguém está dizendo que não. Só que, não é, ao mesmo tempo que existe essa liberdade, não há liberdade contra a Constituição. Não é? Então, não é,